E é normal que uma pessoa que esteja em mais exposição na mídia, que esteja em mais exposição nas redes sociais, seja o primeiro nome a ser citado em uma pesquisa espontânea. Quando você apresenta a chamada pesquisa estimulada, que é quando você cita o nome dos outros candidatos, aí você tem ali uma reorganização destes votos. Só que tem uma informação muito importante que eu não tenho visto ninguém falar aí sobre esse tal Instituto Veritá, que muita gente está dando credibilidade para ele, quando na verdade ele não tem credibilidade nenhuma. O próprio dono do instituto reconheceu que uma pesquisa divulgada em 2014 em defesa do Aécio contra Dilma era falsa e que inclusive, se vocês rememorarem, na eleição de 2022 esse instituto deu vitória do Bolsonaro contra Lula no primeiro turno e vitória do Bolsonaro contra Lula no segundo turno. Ele também deu vitória em vários estados brasileiros para candidatos ligados à direita bolsonarista, mas que esses candidatos não venceram a eleição. E agora em 2024 também, nas pesquisas para capitais como São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre, os dados deles divergem completamente de todos os outros dados de pesquisas eleitorais, mas claro, sempre beneficiando o candidato bolsonarista radicalizado à extrema-direita. E olha o que está aqui ligado ao material publicado no Correio Brasiliense. Pablo Massal lidera a pesquisa para a Prefeitura de São Paulo, diz Instituto Veritá. No cenário espontâneo, em que os eleitores dizem a preferência sem serem apresentados a uma lista, Pablo Massal tem 30,9% das intenções de votos, seguido por Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. E aqui é o painel da pesquisa que eles colocaram, né? Ou seja, nenhum instituto sério faz apenas uma pesquisa espontânea. Todo instituto sério faz a pesquisa espontânea e a pesquisa estimulada para que você tenha o comparativo. Só que antes de sair mostrando um pouco mais sobre o Instituto Veritá, eu queria mostrar para vocês aqui, ó, as redes sociais deles. E olha que dados interessantes eles trazem aqui. Por exemplo, eleição para Fortaleza. Eles colocam que quem estaria liderando seria aqui o André Fernandes, com 27,5%. Na sequência, Capitão Wagner, com 22,7%. Depois, Evandro Leitão, com 18,4%. E em quarto lugar, José Sarto, com 15%. Quando você vem aqui para o outro material que mostra a eleição da Prefeitura de Belo Horizonte, aqui é até interessante que são pesquisas estimuladas, tá? Aqui, quando você pega os dados da Prefeitura de Belo Horizonte, você pega a liderança Bruno Engler, do PL, com 18,9%. Na sequência, Rogério Correia com 12,7%, depois Mauro Tramonte do Republicanos com 8,4%, depois vem Duda Salabert com 7,8%. Pesquisa aqui, por exemplo, agora de Porto Alegre. Sebastião Melo lidera com 25,3%, segundo os dados aqui que eles trazem da pesquisa, tá? Na sequência, Manuela Dávila, que eu acredito que nem confirmou a candidatura dela, com 19,1%, Maria do Rosário com 15,4%. E aí, quando a gente vai checar os dados das informações, olha como é que é desconectado da realidade. Pesquisa Datafolha. Lá, o Tramonte aparece em terceiro lugar, né? Aqui na pesquisa Datafolha, o Tramonte aparece liderando com 27%. Na sequência, vem o Carlos Viana com 12%. Depois o Fuad Neumann, ou Numan, como vocês queiram chamar, com 10%. O Bruno Engler com 10%. A Duda Salabert com 10%. E o Rogério Correia com 7%. Ou seja, na pesquisa do Instituto Veritá aqui, existe uma diferença de quase 10% entre o candidato que aparece na pesquisa deles liderando e o candidato de outros institutos. Vamos aqui pegar, por exemplo, o exemplo de Fortaleza, como a gente olhou aqui, ó, eleição de Fortaleza. Eles colocam ali o André Fernandes liderando a pesquisa com 27,5%. Pesquisa Datafolha mostra aqui o André Fernandes em terceiro, com mais de 10%, 11% abaixo do que aparece a pesquisa Veritá. Tá ali, ó. Capitão Wagner aparece com 29%, seguido por José Sarto do PDT com 23%, André Fernandes com 16% e Evandro Leitão com 10%. Ou seja, nas pesquisas deles, e não é de agora, tá? Vou mostrar dados de 2022 também. Os candidatos bolsonaristas sempre lideram as pesquisas, mas nunca vencem. Tá aqui, ó.